Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Nós estamos aqui hoje para juntos compartilharmos com você essas lições, essas verdades, né? E hoje o teor dessa lição é doutrinária, né? Eu quero que você que acompanha, você ouvinte aí da Palavra de Deus, isso são lições bíblicas, né? Seria o catecismo, né? O catecismo lá da Igreja Católica, né? Então, nós temos aí todo domingo, vamos retomar as aulas da escola dominical, mas daquela forma prática, né? Com segurança, com aquela separação, né? De 1,5 metro, 2 metros de cada um, com álcool gel, com todos com máscara, e vamos aprender, né? Vamos um pouco sobre a história do nosso povo, a história de Israel, a história, na verdade, que demonstra esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso, que nos apresenta a Jesus, né? Então precisamos ter uma Bíblia Sagrada na mão. O texto o texto que nós vamos discorrer hoje e aplicarmos está aí no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 59 ao 62, e depois no capítulo 4, do versículo 2, versículo 3, depois capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Esdras, capítulo 2. Muito bem. O texto nos fala, irmãos, que ele nos remete à história, lembrando aqui que o povo saiu do cativeiro. Que cativeiro? Cativeiro babilônico. Ficaram por 70 anos escravos na Babilônia, né? Vamos lembrar isso, foi levado para a Babilônia pelo Nabucodonosor. Aí entra rei, sucede rei, chega aí o rei que assume o poder, o rei Medo-Pérsia, né? Chamado Ciro. Eu quero lembrar bem que sobre as mãos poderosas de Deus, aquele homem acaba concedendo, né, a libertação do povo de Israel, do povo de Judá. E eles, de Judá, deveriam de retornar para a sua cidade, a cidade de Jerusalém. E lembrando bem, na lição passada, que além esse rei que foi usado por Deus, né? Esse rei Ciro, usado porque Deus colocou no coração dele de libertar o povo. Além de libertar, de dar condições deles construírem a sua igreja, deles repararem os muros, né, de Jerusalém. Lembrando bem que dentro dessa história da reconstrução e construção do templo, reconstrução e a construção dos muros, na história nós entramos Zorobabel, entra Neemias e Esdras. E hoje nós temos aqui o tema o povo de Deus deve separar-se do mal. É verdade, o povo de Deus, aqueles que são separados por Deus, aqueles que vivem uma vida santa diante de Deus, que se aparta do mal, que não pratica o pecado, é um povo exclusivista, é separado, né? O que é que nós temos em comum com quem rouba, mata, estrupa, peca, adultera, fornica? O que é que o povo de Deus tem a ver em comum com isso? Não temos nada em comum, né? Claro que Deus veio para salvar a todos. Deus concedeu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto nos diz assim, no tópico 1 diz, somente os judeus retornariam de Judá. Claro, foram separados todos aqueles da linhagem de Judá. E tinha que provar, olha, eu sou filho, neto, bisneto, tataraneto de fulano de tal, que veio da cidade, quer dizer, nativos da cidade, descendentes
de Judá. Eu nasci em Judá, meu pai, meu avô, meu teto, e serviam ao Senhor, serviam na casa de Deus. Então, dentro dessa triagem, quando o povo retorna e vão restaurar os cultos, vão restaurar, né, todo aquele ritual, teriam que ser o povo separado, da linhagem, escolhidos. E dentro dessa triagem de, né, filhos e netos e sacerdote, o texto nos diz aí, se você pegar o livro de Esdras, vai verificar na história que foram 650 pessoas foram excluídas. Por quê? Porque tinham contraído matrimônio, né, com o povo fora da linhagem, fora dessa exclusividade, né, de geração, dessa exclusividade de família, de nativos do povo de Judá, né? E acabaram se miscigenando com outros povos pagãos. A questão aqui é o seguinte: um povo que serve a Deus, não é idólatra, observa a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, foge da aparência do mal. Uma pessoa que tem uma rotina, que tem uma norma, que tem uma regra. Como é que ela vai contrair matrimônio com uma pessoa que não tem nada a ver com isso, né? Que gosta de uma balada, que gosta de um samba, que gosta de uma bebida, que gosta, né, de pular cerca, que gosta e que dá vazão à carne. Nós não temos mais essas, para aqueles que nasceram no Evangelho ou para aqueles que aceitaram a Cristo, né? A gente esquece do passado e deixa tudo lá para trás e começa a ter uma vida nova, né? Foi aquele encontro, vamos lembrar aqui, o encontro de Nicodemos com Jesus. Lembra disso? Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não adianta você, eu creio em Deus, eu amo a palavra de Deus, mas você não pratica, você não serve a Deus de coração, você não é a aparência, né? Não é aquela... Não. É realmente uma coisa interna, uma mudança, uma conversão genuína, né? Um nascer de novo. Então, dentro desse povo que queriam migrar para Jerusalém, para a Terra Santa, 652 foram excluídos. Então, porque tinha que ter ascendência judaica, tem que ser da linhagem dos judeus, judaica. E Deus, na verdade, como eu disse aqui, não aceita essa miscigenação, né? Esse ecumenismo, essa mistura, esse secretismo. Não. Deus dá liberdade para você escolher, fazer as suas escolhas, decidir o que você quer. Isso a gente tem em mente, a gente sabe disso, né? Porque Deus é um Deus tão bom que ele dá essa oportunidade de fazer as suas escolhas, né? Lembra de José? Escolhei hoje a quem servais. Ou você serve aos deuses deste mundo, aos povos pagãos, ou você serve a um Deus único e verdadeiro. Unicismo, né? Monoteísmo, não é isso? Tá certo que alguns sociólogos, alguns arqueólogos, alguns dizem que eram todos politeístas, e depois diz que a religião foi caminhando para o monoteísmo. Não. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, só tem um Deus, um único Deus, o Deus do céu, o Criador do universo, de tudo que nela há, né? O Deus que nos formou, que nos trouxe, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Vamos lembrar que o povo, quando foi liberto, quando nós estamos falando de separação, de exclusividade, de triagem, vamos lembrar que esse povo para adoração, esse povo para prestar um culto diante de Deus, eram todos descendentes daquele povo que entraram na terra de Canaã. Aqueles que entraram e abraçaram a bênção, né? Não aqueles que vieram e murmuraram e pecaram contra Deus. Porque todos aqueles que murmuraram e pecaram contra Deus quando saiu do Egito no deserto, naquela peregrinação de 40 anos, pereceram no deserto. Toda aquela geração pereceu. E a nova geração precisava aprender desse Deus maravilhoso, conhecer, né, os seus preceitos, as suas, a observar a lei de Deus. Então, vamos lembrar bem que precisamos ter uma preparação. Nós estamos aqui nessa terra sendo preparados, qualificados, né?
porque é uma promessa de Deus. Eu quero lembrar aqui que a Bíblia nos diz que é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Foi Jesus que disse, a porta é estreita, quer dizer, não é uma porta larga, né? É uma metáfora. Eu vou aqui simplificar para você. Não é de qualquer jeito que nós vamos chegar ao céu. Se é que você acredita em Deus, serve a Jesus e você nasceu de novo. Então não é de qualquer jeito. Há sim uma preparação. Nesta terra nós estamos sendo preparados para a eternidade. Aquele que aceita Cristo, aquele que já abriu seu coração, que serve ao Senhor, que vive uma vida piedosa, observando a palavra, praticando a palavra, com certeza, absolutamente, você tem aí o seu nome registrado no livro da vida, né? E claro que todos nós sabemos, qualquer pessoa, ateu, à toa, pessoas que não têm nada a ver com Deus, o ser humano, por si próprio, ele sabe que existe alguma coisa após a morte, sabe disso. Todas as religiões, todos eles caminham, eles apontam para alguma coisa além do túmulo, né? E a Bíblia Sagrada deixa bem claro isso, que há um lugar certo para aqueles que estão com Cristo, em Cristo e vivem por Cristo. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Esta história do retorno do povo para Jerusalém, para Judá, e para construir a casa de Deus, reconstruir, para retomar os cultos, a adoração a Deus, havia aqui uma norma, havia aqui uma orientação de Deus. E os samaritanos, vamos lembrar bem que os samaritanos foi aquele povo que Sargão I, aquele rei da Síria, quando o povo foi levado cativo, foi tomado pela Síria, né? Quando Judá foi tomado pela Síria, isso você pode ver na história, esse povo que foi tirado de Samaria, dessa região de Judá, de Jerusalém, aí qual era a estratégia desse rei da Síria, Sargão I? Eles faziam aquela migração, levavam cativo o povo de lá, e traziam outro povo para esta cidade que foi saqueada. Então os samaritanos eram uma mistura de gente, na maioria pagã, né, que tinha seus ídolos, que tinha suas maneiras, suas manias. Agora, a questão aqui diz o seguinte, o texto nos diz que o povo de Samaria era todos descendentes de quem? Daqueles povos de Culta, povos de Ava, de Ramate, povos de todas aquelas regiões. E aí, de repente, esse povo que idolatra com o seu jeito, as suas maneiras, o que esse povo tinha a ver com a construção da igreja, a retomada dos cultos, dos rituais a Deus? Olha, irmão, você já viu aquela história, quando você está fazendo alguma coisa, e Deus é nossa força, e Deus levanta e prepara pessoas para te ajudar? Olha, de repente a pessoa vem e olha para aquilo que você está fazendo, e você é um cristão que está prosperando, aí a pessoa vai lá e põe a mão num tijolo da sua obra, ou vai lá, né, te ajuda a empurrar um carro, ele vai dizer que ajudou você a comprar o carro, que ajudou você a fazer a sua casa, que ajudou você a entrar no emprego, que ajudou você... Então, de repente, isso não aconteceu, né? Não houve, né? Não aconteceu nada e a pessoa começa a se gabar, encher de mérito, porque ela foi a causa da sua bênção. Ela foi o motivo, a razão, a causa de você prosperar. E, a prosperidade, a bênção na sua vida, a causa é Deus. O resultado é além da sua vontade, da sua perseverança, da sua sinceridade diante de Deus, do seu temor diante de Deus, né?
devoção diante de Deus, se você tem todas essas virtudes diante de Deus, Deus vai fazer você prosperar, independentemente de ajuda de pessoas que não têm a ver, né, com a obra que você precisa realizar, com a vida que você tem, né? Então aqui os judeus não aceitaram a ajuda de samaritano, porque, irmão, tem uma historinha, como é que se diz, um adágio, né, que diz assim, que toda ajuda é bem-vinda. Me digam, fala a verdade, será que toda ajuda é bem-vinda mesmo? Será que você já não pediu ajuda de alguém que trouxe um transtorno, uma desgraça na sua vida? Não, fala a verdade. Pensa bem, você que olha bem, faz uma reflexão, faz uma retrospectiva de todos aqueles que estenderam, quem sabe, a mão, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, com aquele povo sincero, piedoso, devoto, pessoas que Deus realmente mandou, pessoas que entraram na história da sua vida. Pergunte a si mesmo, faça a reflexão se isso foi uma bênção ou foi uma maldição na sua vida, né? É isso que eu digo, né? Você está lá suando, levantando, construindo seu muro, coisando sua casa, e alguém se propõe te ajudar. E acaba fazendo o quê? Transtorno para sua vida. Problema para sua vida. O que você tem que fazer? Vou te dizer. Peça a Deus. Tenha força, sabedoria. Fala para Deus abrir as portas, né? E outra coisa, fique de olho no que é seu. Fique de olho. Não é isso? Os judeus não aceitaram a ajuda de samaritano. Toda ajuda é bem-vinda. Não é bem-vinda, não. Você tem que fazer uma triagem. Os samaritanos ofereceram cooperação com os judeus. Olha, a Bíblia, eu quero falar da Bíblia. A Bíblia. Esta atitude bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos de nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Está lá. Em 1 Timóteo, capítulo 6, né? 2 João, capítulo 10, Tito, capítulo 3, 10. Vem cá, olha aqui comigo. Aqui, você está realizando aí uma obra na sua casa, sei lá onde que é você. Aí, de repente, alguém que não é cristão, que não professa a mesma fé sua, né? E de repente está lá com você. É você que influencia a pessoa ou é a pessoa que influencia você? Você está ali numa obra, realizando uma obra para Deus. Alguém se oferece para te ajudar. De repente, você está ali, a pessoa pega, acende um cigarro, fumando na sua. Você respirando aquele tabaco, né? Aquelas nicotina, que na verdade é aquele que está do lado, aquele que fuma o cigarro. Ele, na verdade, é menos contaminado daquele que respira a nicotina. Você sabia disso? É ciência, isso é prova. Então você está ali, alguém oferece para te ajudar, você que tem os seus ouvidos santos, os seus olhos santos, aí de repente a pessoa está na obra, está com você ali, né, isso, de repente quer compartilhar com você uma pornografia, de repente quer falar, né, das suas aventuras extras conjugais, e você vai compartilhar isso. Você que é cristão, alguém oferece para você aí uma mão de obra barata, né? Entra na sua casa, entra no seu lar, o cara fuma, bebe, né? Tá de olho na mulher dos outros, tá de olho... Vem cá. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus não tá divertindo? Deus não tá mandando um recado? Isso é doutrina, Essa revista da Escola Dominical aqui, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, mas é o seguinte, essas pessoas só vêm para causar divisão. Ou você que nasceu de novo, convertido, serve a Deus, ou você convence, ou você é convencido. Não é isso? Se você nasceu de novo, pode ter um terremoto, um abalo sísmico, um tsunami, e você vai continuar firme na presença de Deus, né? Os samaritanos procuraram apacentar-se com os judeus. O que eles fizeram? Já que nós não aceitamos, né, essa miscigenação, já que nós, cristãos, servos de Deus, nesse caso judeus, não aceitavam, né, essas misturas, miscigenação, né? Não, porque a pessoa é boa, porque
porque a pessoa vai vingar, porque a pessoa vai se converter. Olha, não, isso não é regra e prática, não. Deus tem a sua forma de trabalhar. Eu acho que é melhor você ver a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus operando na vida da pessoa, para depois você fazer uma escolha, para depois você tomar uma decisão. O texto nos diz que os samaritanos, as pessoas, eles acabam vendo você prosperar, às vezes você não aceita ajuda, você não quer ajuda disso, para não ouvir palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras que ofendem a sua condição moral, histórias, né? Aquelas histórias, sabe, degradantes, que não alimenta, que não exalta Deus, que não edifica a nossa vida espiritual. Então, não tem como se misturar. Não é segregação, não é racismo, mas isso é uma vida temente a Deus. Nós somos santos, separados, escolhidos por Deus. Bom, estamos nesse mundo, é lá a oração de Cristo, né? Você fala, mas Jesus, como é que eu vou ser sal e luz? Pois bem, a Bíblia diz que temos que ser sal e luz neste mundo mesmo. E Jesus disse, Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas proteja eles do mundo. Proteja do quê? Das influências, das misturas, né? Desse sincretismo religioso, desses ecumenismos. Irmão, como é que pode? Eu nunca faria. Como é que eu vou me sentar do lado de alguém que professa, de alguém que faz essas coisas macabras, de alguém que não tem nada a ver com Deus, né? Como é que eu vou sentar? Não, cada um que sente no seu lugar. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Claro, você não aceita, você não é, a gente é educado, a gente não precisa. Deus sempre dá providência para você. Você é um cristão piedoso, você tem lá os seus filhos, na sua casa, santo. Não ouve palavrão, palavras chulas, não tem acesso a essas coisas imorais. Aí uma pessoa vai trabalhar na sua casa, uma pessoa vai fazer uma obra na sua casa, aí você traz uma pessoa que desrespeita, uma pessoa que não respeita os limites da sua casa, não respeita, irmãos, o seu território. Como é que fica essa situação? Já pensou nisso? Você acha que Deus aqui está sendo muito rígido? Deus está sendo rígido nessa questão? Não. Quando acontece isso, aí o que acontece? É que Deus exige a santidade do seu povo. Deus exige a santidade do seu povo. O povo foi levado cativo lá para a Babilônia, pagaram preço lá por 70 anos, por causa do quê? Da desobediência. Por causa do quê? Da idolatria, do paganismo. O povo sofreu, pagou, se arrependeu, Deus trouxe de volta, Deus salvou, aí retornam do cativeiro. Mas nós temos que separar do mal, né? Está lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito bem disso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, 7. Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16. Quer dizer, você pôs a mão no arado, Deus te deu a vitória, te deu a empresa, te deu a casa, você reformou, você ampliou as estacas, você começou a construção e você não se misturou, não precisou de mão de obra pagã, alguém ofereceu, e Deus fez você prosperar. Deu força, deu saúde, deu graça, fez as coisas multiplicarem. Irmãos, isso você pode, e você que está ouvindo, avaliando, analisando, é exclusivismo? É. Deus é um Deus exclusivista, né? O cristianismo é exclusivista. A gente não compactua, né, com essas coisas ocultas, com a idolatria, não. Nós temos um único Deus santo e verdadeiro, né? Na pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia como regra de fé e prática, é claro, regra de fé e prática.
Vocês se lembram da história de Josué? Quando Josué se preparou para passar o Jordão? Quando Josué assume a liderança no lugar de Moisés, o povo estava entrando em Canaã, tinha que passar pelo Rio Jordão. Antes de atravessar o Rio Jordão, quer dizer, uma barreira, né? Uma barreira natural. Você está me entendendo? Barreira natural. Antes de transpor uma barreira natural, o que é que Deus pediu para o povo? Santifique-se, quer dizer, prepare-se. Ore a Deus. Jejue. Fale com Deus. Antes de atravessar o Rio Jordão, antes de passar uma barreira natural. Antes, Deus disse a Josué, santifique-se. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Está lá, né? Está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Então, o anjo perguntou, o que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que está é santo. Israel, numa batalha em Ai, vamos lembrar aqui, sob a liderança de Josué. Quando Josué vai na batalha contra Ai, perderam a batalha, uma luta. E uma coisa que era para ganhar, era vencida, porque nós estamos com Deus. Você entra na batalha para ganhar, não é para perder. Irmão, quem serve a Deus é vencedor, é mais do que vencedor, né? Não perde nenhuma batalha, não perde nenhuma batalha, porque Deus é santo, é justiça, o justo juiz não fará justiça sobre toda a terra. Hã? Vocês acham que não? Você às vezes não precisa levantar um dedo, porque a nossa luta não é contra a carne nem com sangue, contra sangue, mas é contra quem? Contra as potestades malignas. Quando Josué vai entrar em Ai, o que é que aconteceu? O povo tinha que estar separado, preparado, apresentando-se diante de Deus. Mas teve lá um artista, vocês se lembram dessa história? Quando Israel é derrotado na cidade de Ai, porque Deus pede, santificai-vos para amanhã. Josué capítulo 7, 11 ou 13. E aí perderam a batalha. Por que perderam a batalha? Mas se Deus só dá vitória. Por que você está com esse sentimento de derrotado? Por que você não deu certo? Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está contrária a Deus. Josué foi na certeza de ganhar a batalha, de vencer debaixo das mãos de Deus, escolhido de Deus, separado de Deus, mas perdeu a batalha. Ele foi derrotado. Por que perdeu a batalha? Porque foi derrotado. Porque tinha um anátema no meio. Tinha um indivíduo lá que resolveu fazer por conta própria, né? Escondeu lá os seus santos, fez lá o seu jeitinho, né? Aquela coisa, sincretismo religioso, aquela miscigenação, né? E aí deu no que deu. Josué capítulo 7, versículo 3. Anátema há no meio de vós. E aí, vai ter alguém que está atrapalhando a nossa vida, alguém que a gente não está prosperando, a gente não está vencendo. Irmão, o crente não vive só na luta, não. O crente não vive só naquele sentimento derrotado, de tristeza. Não. É de batalha, tem esforço, mas nós superamos, porque Deus nos sustenta. Aí, quando Deus avisa Josué que existe um anátema, aí Josué vai lá consultar a Deus e diz, Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E Deus responde. Você perguntar a Deus por que você não prospera, por que você não vence, por que as coisas não saem do lugar, por que você não amplia os seus espaços, porque consulte a Deus, Deus vai responder. Deus disse a Josué, Josué, tem um anátema aí, né? A capa de Acã, né? Tem um anátema aí no meio de vocês aí, um indivíduo aí que está escondendo as coisas, que está fazendo de conta, né? Que está servindo a outros deuses, né? Que tem aí um patuá. Deus responde. Deus responde às nossas orações. Israel é derrotado na cidade de Ai, né? Aí Deus fala para ele, tira aí o anátema, né? Tira aí o anátema que está no meio de vós. Já viu aquele que não é nosso? Que não é contra nós,
por nós. E aquele que não é de nós, com certeza não vai ficar por muito tempo. E não fica. Agora, essa questão, quando nós estamos falando de batalha, de vitória, de separação, de exclusividade, porque tem certos tipos de ajuda, irmão, que o indivíduo quer só, na verdade, ver o que está acontecendo na sua vida. Se a pessoa oferece para te ajudar, vai ficar de olho em quê? Na sua casa, nos seus filhos? Oh, sua casa, olha que casa que você... Oh, os seus filhos, olha que filha, olha que esposa. Ah, eu queria ter... Você acredita no negócio dele? E já tem um indivíduo dizendo assim, olha, eu queria ter uma esposa que nem a sua. Para trás de mim, Satanás. Eu queria que... Vai fazer a sua parte, vai servir a Deus, vai buscar. Então tem certas coisas, esse negócio de oferecer ajuda, de estar no nosso meio, de estar... Irmão, nós somos um povo de Deus, separado, escolhido, e nós somos sal e luz nessa terra, não é isso? A Bíblia mostra aí, o salmista, vamos lá, por que lá fora tu não prospera e a gente não prospera? Asaf perguntou assim, né? Deve perguntar, rapaz, eu não prospero, não consigo trocar de carro, não consigo a minha casa, não consigo mais lá fora, os ímpios prosperam, o empresário prospera, o político prospera, mas o fim deles é o qual? Está aí, Salmo 73 e 13. Leia o Salmo 73. Você acredita na palavra de Deus? Veja o fim dessas pessoas. Não prosperam e o seu fim é de destruição, é de tristeza. É melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo, né? Malaquias também, um exemplo que eu estou dando para vocês, Malaquias também fala sobre isso. Malaquias, lá em Malaquias 3 e 15, Deus respondeu a Malaquias, diz... Há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, senão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser sincero, fiel, né? Faça a obra de Deus. E eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus Cristo, viu? Precisamos ir para a casa de Deus, viu, irmão? Preste bem atenção. Nós temos aí uma muleta agora, que é o Covid-19, mas escute. Cidade de Pindamonhangaba está se abrindo, nós estamos vendo aí Deus dando graça, fazendo prosperar. Agora, eu não tenho que ficar, né? Temos que cumprir, sim, os isolamentos. Temos que, com máscara, com álcool gel na mão. Nossas igrejas estão funcionando. Jardim Morumbi está com as portas abertas lá todo domingo, 19 horas, nas 17 horas, né? Nós teremos aí agora sábado, né? Essa campanha solidária. Eu quero que você traga as primícias, né? 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia, nesse sábado agora que vem, né? Nós temos aí a primícia solidária. Você vai trazer a sua participação, vamos fazer a obra de Deus, vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Eu vejo o seguinte, temos que ir ao banco, temos que ir ao supermercado, temos que ir à padaria, temos que ir à igreja. Santo. Nós temos ali 42 lugares. Jardim Morumbi tem 42 lugares com segurança, álcool gel na entrada, homens ali já orientando, né, diáconos preparados, aquele culto dinâmico, você vai, ora, ouve uma palavra e vai embora para casa com segurança e com salvação. Venha para a casa do Senhor. Você que serve a Deus, é isso? Vamos prestar esse culto a Deus. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graça, te louvamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e queremos te agradecer a ti, ó Deus, por ter
falado aos teus filhos e por ter nos salvado. Eu sei que tu é Deus que enviou o teu Filho amado para a salvação desta humanidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom, um Deus santo, um Deus que exige de nós a sinceridade, a fidelidade, a lealdade, que nós possamos observar, praticar a tua palavra, que possamos estar separados do mal, Senhor, separado das coisas que não lhe agradam, de tudo que possa ser, ó Deus, tropeço na nossa vida, que possa ser, ó Deus, quem sabe muralhas que se levantam, barreiras. Senhor, ajuda-nos e nos livra, Senhor, de toda tentação, de todo mal, de todo infortúnio. Guarda-nos debaixo de tuas mãos poderosas, guarda a nossa saída para o trabalho, o retorno para casa. Livra-nos, Senhor, meu Deus, dessa pandemia. Estende as tuas mãos sobre cada um do teu ouvinte, sobre cada um que está ouvindo, que ouviu e acompanhou esta mensagem. Vale a pena servir ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, permitindo Deus. Amém.